Olá pessoal, voltando agora com mais um conteúdo do nosso programa, do vestibular do Enem, ou do concurso da SpaceX. Vamos trabalhar hoje com a atividade industrial, ou a indústria do mundo. A gente vai trabalhar exatamente essa parte da indústria, como atividade industrial, a indústria do mundo, a indústria do Brasil, e depois a gente trabalha a parte referente às questões do vestibular do Enem e da SpaceX. Hoje nós vamos se deter nessa aula a questão da indústria do mundo. Então, quando a gente fala de indústria ou a atividade industrial, é importante a gente colocar um conceito, onde eu posso dizer o seguinte, que a atividade industrial é a atividade pela qual nós transformamos a matéria-prima num produto elaborado ou num bem de consumo. Então essa atividade, ela pode ser a atividade desenvolvida dentro da atividade artesanal, que é uma das fases da atividade industrial. Nós vamos ter também o trabalho feito através da manufatura ou da maquinofatura, que aí já entra a indústria ou a fábrica com as máquinas. A gente vai diferenciar um pouco cada uma dessas fases, ou digamos assim, caracterizar o que vem a ser o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Então, a princípio, a atividade do artesanato, na verdade, ela é bastante antiga, né? Porque é uma atividade que lá na pré-história, por exemplo, quando o homem, lá no Neolítico, ele trabalhava a pedra, através da pedra polida, ele vai ter exatamente um trabalho artesanal na fabricação de ferramentas a partir das pedras, né? Que, na verdade, fala ferramentas, mas são utensílios, porque se é ferramenta, a gente vai trabalhar com o minério chamado ferro. Então aqui nós temos uma atividade cujo trabalho é manual, e você pode dar ferramentas. Esse trabalho é executado por um próprio trabalhador e não existe a divisão do trabalho. Por exemplo, o cara que produz o artesanato, ele pega a matéria-prima e faz o seu trabalho e vende. Ele não precisa fazer aquela atividade usando 4 ou 5 pessoas para de auxiliar. Então você não tem divisão do trabalho. A produção geralmente é em pequena escala e sempre é um trabalho familiar. Também a matéria-prima tem muita característica com a questão da região onde essa pessoa mora. Se, por exemplo, você vai a uma determinada cidade, vai a uma visita, lá você compra nas feiras trabalho artesanal daquele local. Por exemplo, aqui no Ceará você vai comprar a renda, que é o trabalho artesanal. A matéria-prima é encontrada aqui mesmo. Então tem essa característica de ser a matéria-prima do local onde é desenvolvida aquela atividade. E o artesão, ele é proprietário dos meios de produção. Ele tem a própria mão de obra, ele tem suas ferramentas e pega também, compra sua matéria-prima. Então essa é a atividade inicial da própria atividade industrial. Então o artesanato é uma forma, uma fase da própria atividade industrial. Aí temos a manufatura, você também tem um trabalho manual, né? O nome manufatura, quer dizer, o ato de fazer à mão, ou pode usar máquinas simples. Na etapa da manufatura já aparece a divisão do trabalho, por exemplo, nas oficinas, na época antiga, onde você tinha o desenvolvimento da manufatura, geralmente ali tinha algumas pessoas auxiliando o chefe responsável pelaquela atividade. E ele também era aprendiz daquele ofício. E aí você vai ter uma atividade de manufatura, onde já aparece aí a divisão do trabalho, porque alguém naquela oficina fazia uma parte daquela tarefa para ter o produto final, né?
E a manufatura ela é a etapa de transição entre o artesanato e a indústria moderna, ou a própria chamada maquinofatura, na fábrica, enquanto que aqui você tem as oficinas, que são o loco da própria produção dessa manufatura. E a terceira fase, que é a indústria moderna, ou a fase da maquinofatura, você vai ter o uso de máquinas, dependendo do posto da fábrica, você vai ter um maquinário complexo, e hoje com essas novas tecnologias, você vai ter também um maquinário que pode ser automatizado. Aí você tem uma divisão do trabalho, uma série de pessoas executando diversas tarefas para ter um produto X. Por exemplo, a indústria automotiva, você tem vários operários para produzir no final o automóvel. Sempre a produção é em larga escala, em grande quantidade, para baratear o produto. Você tem a padronização com produtos idênticos, que é a chamada produção em série. Essa mão de obra ela tem uma qualificação para aquela atividade. Aí você vai ter também, nessa fase, já aparecendo o uso de fontes de energia, exatamente para mover as máquinas que estão lá no parque fabril ou na própria fábrica, exatamente para ter um produto X. E por conta do uso de máquinas, você vai ter um aumento do ritmo de produção produtivo. Enquanto um sapateiro, que é um cara que sozinho compra lá a matéria-prima, o couro, fabrica o sapato, ele próprio vende, provavelmente ele não faça mais do que 2 pares de sapato por dia. Então o ritmo de produção é lento, é pequeno. Aqui você tem a indústria que pode, a indústria de calçados, pode produzir num dia 15 ou 20 mil pares de sapatos. Então você tem um maior ritmo de produção. Então essas são as 3 fases que nós temos dentro, que nós chamamos de atividade industrial. E aí a gente vai se detalhar agora de forma mais profunda sobre essa etapa agora, que é a da maquinofatura ou da indústria moderna. Aí aqui nós temos a consequência dessa indústria moderna. Com a chegada das fábricas, a gente vai já detalhar essa etapa, nós vamos ter aí nessa revolução industrial, que é o marco da indústria moderna, o sistema capitalista, ou capitalismo, se torna mais consolidado, se torna um sistema econômico mais fortalecido, porque agora, além do comércio, a indústria também vai dinamizar essa economia capitalista. Nós vamos ter também, com o aparecimento das fábricas, dos parques fabris ou do estabelecimento industrial, mudanças profundas no espaço geográfico. Inclusive, a Revolução Industrial vai trazer também o problema da degradação ambiental, por conta do uso intensivo de fontes de energia. A primeiro momento, você vai ter o carvão mineral, que é o grande poluidor, e essa indústria também vai exigir mais matérias-primas da natureza. E também essa atividade, ela vai incrementar o processo de urbanização a partir da Europa, depois em outras regiões do mundo. Então nós vamos falar exatamente agora do que é a indústria moderna, que é exatamente a revolução industrial que marca exatamente essa nova fase do processo produtivo, com a chegada da fábrica e das máquinas. Então nós vamos ver assim, que a Revolução Industrial, ela foi, e continua sendo também,
porque a Revolução Industrial aconteceu lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, mas de lá para cá nós passamos pela indústria 1.0, que é a primeira Revolução Industrial, passamos pela indústria 2.0, que é a segunda Revolução Industrial, já passamos pela terceira, indústria 3.0, que é a terceira Revolução Industrial, estamos vivendo a quarta Revolução Industrial. Então essa revolução foi uma grande transformação na forma de produzir bens que antes eram produzidos a trabalho manual, trabalho nas oficinas, e hoje você tem exatamente máquinas e fábricas. Então como é que se deu todo esse processo da tão propalada Revolução Industrial, que começa lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e vem até os dias de hoje, com as suas inovações tecnológicas, com as suas novas formas de produção, etc. Então aqui nós temos a origem da indústria moderna. Nós sempre relacionamos a origem do ponto de vista do tempo histórico e do espaço físico. Então a indústria moderna vai exatamente ter o seu berço na Grã-Bretanha, que é exatamente na Grã-Bretanha nós encontramos 3 países, além da Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então foi lá na Inglaterra que nós tivemos a origem da indústria moderna. Exatamente, a Inglaterra é a pioneira dentro desse processo de industrialização de produtos a partir do uso de máquinas, com o surgimento das fábricas, substituindo as oficinas e com, enfim, novas fontes de energia. Aí existem aí perguntas que dizem o seguinte: por que a Inglaterra foi a pioneira? O que fez com que a Inglaterra partisse como a primeira nesse processo chamado de Revolução Industrial, ou da indústria moderna? Aí nós temos primeiro a questão do capital. Não há condições de você investir, né, uma atividade X se você não contar com o fator dinheiro. Então você planeja para executar, vem compra de equipamentos. Então a Inglaterra, na época, meados do século XVIII, dentro da Europa, era uma potência econômica, até porque ela já tinha, fora das áreas da própria Europa, colônias que alimentavam o seu sistema econômico. A exemplo dos Estados Unidos, quando a Inglaterra estava empreendendo essa revolução industrial, os Estados Unidos, que hoje é a maior potência econômica do mundo, também a maior potência em termos de indústria, era uma colônia inglesa. Mas mais do que o dinheiro também, nós temos aí outros fatores. Recursos energéticos. A exemplo, a área da Grã-Bretanha e grande parte da Europa, ela é rica em recursos energéticos do tipo carvão mineral, que é um dos combustíveis usados na primeira Revolução Industrial. Aí tem também a mão de obra. Nós temos aí mercado consumidor. Se a Inglaterra era pioneira na indústria, na verdade ela não ia ter concorrente. Então ela poderia dizer que tinha mercado consumidor para vender os seus produtos. A localização geográfica da Inglaterra, da Grã-Bretanha, facilitaria no futuro, com o dinamismo da indústria, uma situação em que o comércio da Inglaterra com outras nações, pela localização geográfica, de frente lá para o Atlântico, de frente para a Europa toda e também para a América do Norte, você vai ter aí um mercado consumidor amplo por conta dessa localização, e até porque também a Inglaterra vai investir no sistema de transportes para exatamente conquistar esses mercados. E outro fator importante foi exatamente a prática dos cercamentos. Antes da Inglaterra empreender a Revolução Industrial, muitas áreas da Inglaterra
eram tidas como comunas ou área de terras comunais, que lá os habitantes da área rural podiam, enfim, explorar aquela área e sobreviver exatamente dessas terras, que eram terras de caráter coletivo. Depois a Inglaterra começa, através da força do Império, exatamente a tomar de conta dessas áreas, tornando-as propriedades privadas. Isso aqui vai gerar o quê? Uma quantidade sem terras muito grande lá na Inglaterra nessa época. E esse pessoal que ficou sem esse direito de cultivar essas áreas vão migrar para as cidades para servir exatamente como mão de obra na própria indústria nascente lá na Inglaterra no final do século XVIII. Então são esses os fatores que a gente justifica aí esse pioneirismo inglês. Aí nós vemos o quê? Que a indústria moderna, que é a chamada Revolução Industrial, o ponto de propulsão dessa revolução é a inovação tecnológica. Ou você vai aperfeiçoar tecnologias que já existem, ou criar novas tecnologias. Foi isso que aconteceu com a Revolução Industrial. Nós vamos ter o surgimento da máquina a vapor, que além de ser utilizada na própria fábrica, a unidade fabril inglesa, foi usada nos transportes, tanto marítimo como ferroviário. Nós temos o TA mecânico, que vai implementar a produção da indústria têxtil, e uma série de outras inovações tecnológicas, que para a época, na Inglaterra, final do século XVIII, era o que você podia chamar hoje de tecnologia de ponta. Então aqui nós temos a indústria moderna, que é a Revolução Industrial, passando exatamente por essas 4 fases. A indústria 1.0, primeira Revolução Industrial, que vai da segunda metade do século XVIII à primeira metade do século XIX. A indústria 2.0, que é a segunda Revolução Industrial, que vai a partir da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, até o início da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, nós tivemos aí a indústria 3.0, que é a terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, e no século atual, a partir de 2010, nós adentramos a 4ª Revolução Industrial. Então aí nós já estamos vivenciando essa Revolução 4.0. Não é uma coisa generalizada. Em muitos países do mundo, nós estamos ainda na fase bem primária dessa atividade industrial. Poucas nações estão no conjunto entre as nações que fazem parte dessa 4ª Revolução Industrial. Então aqui nós temos 2 importantes equipamentos que para a época era o que nós tínhamos de tecnologia mais sofisticada para o desenvolvimento da indústria nascente lá na própria Inglaterra. Exatamente essa máquina ao lado ali, que é um tear mecânico, e aqui uma máquina a vapor. Aí nós temos aqui algumas características da primeira Revolução Industrial. A fonte de energia era ou vapor ou carvão mineral. A indústria naquela época ficou restrita à Europa, na região da Grã-Bretanha, depois ela se espalha pela França e Alemanha. Mas na primeira Revolução Industrial, a Europa, enfim, tinha essa centralização. E aí você vai ter também, naquele momento da origem dessa indústria, a indústria que se destaca é exatamente a indústria têxtil, que vai exatamente fabricar tecidos. E aí você vai ter uma indústria que, se aproveitando de uma mão de obra numerosa, da situação financeira dessa classe, que muita gente vinha lá do campo.
Então a indústria naquela época explorava por demais essa mão de obra, tanto na questão do salário, que eram salários baixíssimos, como também a jornada de trabalho nessas fábricas inglesas podia ultrapassar a 12 horas de trabalho por dia. Então era uma super jornada de trabalho. Então aí você vai ter a primeira Revolução Industrial e também, mesmo sendo a primeira, por conta dessa questão de explorar mão de obra, especialmente de crianças e mulheres, já nessa revolução começaram a vir insatisfações da classe trabalhadora e movimentos por mudanças para melhoria das condições de trabalho desses operários. Então a primeira Revolução Industrial foi responsável por desencadear outras revoluções. Então quando a indústria vai desenvolvendo, ela vai também, com a produção maior de bens, ela vai jogar no comércio uma maior gama de produtos. Então você vai ter uma revolução no comércio. A indústria, com o passar do tempo, ela fez chegar ao campo as máquinas, a mecanização da agricultura ou da agropecuária, outra revolução que é chamada Revolução Agrícola. E a forma do trabalho industrial, que não é mais artesanal nem tampouco manufatura, vai provocar também uma revolução no intelecto humano. A partir daquele período lá, a mão de obra tem que pensar a se qualificar em outras funções, não mais só aquelas da época da manufatura ou do artesanato. Aí você vai ter exatamente nesse período, já com essa exploração da jornada de trabalho excessiva e de salários baixíssimos, a organização dos trabalhadores para a melhoria dessas condições. Nós temos exatamente um movimento chamado de ludismo, que foi um movimento operário inglês no início lá do século XIX. Os trabalhadores se revoltaram, lá na primeira Revolução Industrial, contra as benditas máquinas, ou para eles, malditas máquinas, e houve situações em que eles invadiram fábricas e quebraram essas máquinas. Daí foi uma forma de protestar contra uma situação extremamente miserável de salários, condições de trabalho e a jornada de trabalho também. Então esse movimento, o chamado ludismo, ele foi reprimido por leis, foi publicada lá em 1817, conhecida como a Lei da Rolha, para que as pessoas que estavam envolvidas nessas manifestações parassem de fazer propaganda contra as próprias máquinas ou ameaçassem de destruí-las. Depois, já desencadeando aí outras manifestações, já entrando na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter outro movimento que é o castrismo. Tá? Aí esse nome vem porque os organizadores desse movimento, eles escreviam cartas às autoridades lá do governo para que também essas condições de trabalho fossem melhores para os funcionários, e também já havia na época aquela necessidade de um Estado mais democrático. Não é algo só do brasileiro hoje está falando em Estado democrático de direito. Então, naquele período lá, pleno início do século XIX, já existiam esses movimentos. Final do século XIX, do século XVIII e XIX. Aí aqui é o que caracteriza esse castrismo, que é o documento criado em 1838, com os pedidos de operários, exatamente para que fossem vistas essas questões trabalhistas. Aí essa fábrica, essa revolução industrial,
ela vai mudar o panorama da Europa, vai mudar os aspectos das cidades, vai ter transformações no espaço geográfico e começa também a surgir os problemas ambientais. Isso até porque a energia da época era o carvão mineral. Depois nós iniciamos já a segunda Revolução Industrial. A verdade é que a Revolução Industrial ela é processual. Você vai tendo as inovações tecnológicas, o rompimento com técnicas mais antigas, chegando novas tecnologias, isso aí vai revolucionando mais ainda o processo de produção, aí você vai dizer que já é a segunda Revolução Industrial. Foi marcada, primeiro, por novas fontes de energia, além de você continuar usando o carvão mineral, como se usa até hoje, por exemplo, a China, tá? Ou usando vapor. Aí a gente vai ter mais outras duas fontes. Veio as usinas hidrelétricas, ou a hidroeletricidade, e veio uma matéria-prima que revolucionou a indústria do mundo todo, que é exatamente o petróleo, que a partir dele veio a indústria química e petroquímica. Então você vai ter aí a indústria Revolução 2.0, a sua Revolução Industrial, com a produção em larga escala, ou escala maior do que na primeira, né? Aí você vai ter uma indústria que vai aparecer, a indústria automotiva, como a indústria carro-chefe desse período, que é a Revolução Industrial 2, com exatamente a ampliação dessa atividade industrial para as outras áreas fora da Europa. Na segunda Revolução Industrial já começa a industrialização, por exemplo, lá no Japão, né, assim, lá próximo à era Meiji, a partir de 1868. Você vai ter também a industrialização chegando lá na América do Norte, no caso dos Estados Unidos, porque em 1776, logo no início da primeira Revolução Industrial, nós tivemos aí a independência dos Estados Unidos. Em 1776, nós tivemos dois eventos importantes. A independência dos Estados Unidos, aí a colônia da Inglaterra agora passou a ser uma nação independente, e naquela época já se falava no chamado liberalismo econômico. Aí vem exatamente no mesmo ano da independência dos Estados Unidos, a publicação de uma obra de um autor famoso, de um grande liberal, que era Adam Smith. E esse liberalismo ele vai fundamentar também o desenvolvimento do capitalismo com essa revolução industrial. Aí você vai ter exatamente com essa indústria também automotiva, a linha de montagem na indústria, nas fábricas, a partir de operações sincronizadas e balanceadas, onde começa a surgir nas fábricas o modelo X de produção. Então foi na segunda revolução industrial, com a indústria automotiva, que surgiu o Fordismo, idealizado por Henry Ford e também fundamentado nas teses de Taylor ou Taylorismo. Então aqui nós temos, ó, grande avanço tecnológico no setor das telecomunicações. Aí surgiu a sua revolução industrial, o telefone, não era o celular, mas era o telefone, o rádio, né, e o telégrafo, para a época que tinha de melhor em telecomunicações. E aí na indústria automotiva e em outras fábricas também se trabalha agora com o método chamado de Fordismo, que é exatamente uma forma, um modelo de produção fundamentado nos seguintes pilares. Primeiro, trabalhadores especializados, preparados e focados em um ponto X da montagem do produto. Por exemplo, a indústria Ford, para fabricar o automóvel, na época,
Eram centenas de operários, porque tinha aqueles que iam colocar os pneus, tinham que ia colocar as portas. Então, cada funcionário, cada trabalhador vai ter exatamente uma função a desempenhar. Só que nesse modelo fordista, o operário só sabia executar aquela tarefa. Depois a gente vai ver que no modelo toyotista é uma referência diferente. Lá o operário é treinado para conhecer todas as etapas do processo de execução de um produto. Mas vamos falar logo um pouco do que é o Fordismo, as características inerentes a esse modelo de produção. Aí você tem aqui um exemplo, ó, as velhas esteiras para puxar os automóveis e passar pela mão da classe operária para montar o automóvel peça por peça. Aí você tem aqui padronização da produção, ou seja, você vai fabricar milhares de carros todos iguais, porque essa padronização vai reduzir os erros. Na época também, porém, a Ford só produzia carros de uma única cor. A cor da época era a cor preta. Tá aqui, ó, linha de montagem, esteira rolante. O produto ia lá pela esteira até chegar ao operário que colocar lá no automóvel, talvez a porta do lado do passageiro, porta dianteira, ou a porta do lado do motorista, ou o capô, ou os pneus. Diminuição do tempo de produção. É exatamente fundamentada na filosofia do Taylorismo. Movimentos repetitivos, o operário ali fazendo só aquela etapa, ia ganhar tempo para concluir a montagem do produto. Aí você vai ter isso através da divisão rígida das tarefas. Aí isso vai implicar no produto um custo mais em conta e a produção em larga escala. Hoje uma montadora de automóveis, diariamente ela pode produzir milhares de automóveis. Até porque hoje você não tem só a mão de obra como tinha a Ford na época. Hoje você tem aquela fábrica, atrelada a ela, a robotização, a automação industrial. A gente vai ver agora no toyotismo, que é uma filosofia lá da terceira revolução industrial, e a do Fordismo, que é a da segunda. Aí nós temos o seguinte, a segunda revolução industrial, como ela começa na segunda metade lá do século XIX e vem até a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver o seguinte, que as nações que começaram a empreender essa revolução após a Inglaterra, elas também tinham necessidade de mercado consumidor e matérias-primas. Foi exatamente em 1870, lá nos finais do século XIX, que nós tivemos a Conferência de Berlim. E lá eles vão dividir a África. É o famoso neocolonialismo. Vamos buscar áreas na Ásia e na África para elas serem fornecedoras de matérias-primas ou também consumidoras dos nossos produtos. Aí você tem o neocolonialismo justificando a segunda revolução industrial. Assim como o colonialismo vai justificar o capitalismo comercial, né? Que também continua evoluindo esse capitalismo. Aí nós temos também, já nessa fase, o surgimento do avião e uma maior rapidez nos transportes marítimo e ferroviário. Porque nós saímos dos navios a vapor e passamos para navios movidos a outros tipos de motores, como combustível derivado de petróleo. Aí você vai ter nessa segunda revolução industrial também, as cidades vão crescer de forma mais rápida.
a urbanização toma um ritmo mais acelerado. E, logicamente, com esses fatos se espalhando em outros países, que não é mais só a Europa, vai a América do Norte e parte da Ásia, nós vamos ter também o aumento ou agravamento dos problemas ambientais. Seguindo em frente, passada a segunda metade do século XX, nós vamos entrar na terceira revolução industrial. Por que agora a terceira? Porque você vai ter exatamente outros processos de produção mais sofisticados, com a chegada de máquinas que deixam a indústria automatizada, que são os robôs. Nós vamos ter também outros setores da indústria que vão acelerar o processo produtivo e dinamizar também outras áreas para atividade industrial. Então nós vamos ter exatamente essa revolução chamada revolução técnico-científica. E o capitalismo, que na segunda revolução industrial era o capitalismo industrial também, ou capitalismo imperialista, nessa fase agora, vamos ter o capitalismo informacional, porque aqui nós entramos nessa era das infovias, da indústria eletrônica, da cibernética, da biotecnologia, com o petróleo veio a petroquímica, a aeroespacial. Então nós vamos ter um leque maior de setores dentro da atividade industrial. Aí essa é a chamada terceira revolução industrial. É esse momento que a gente vai ter exatamente as máquinas que na primeira e segunda revolução industrial estavam aí para auxiliar o trabalho do homem. Na terceira, algumas delas, a exemplo dos robôs, já vieram para substituir a mão de obra humana. É aí que nasce, principalmente em muitos locais do mundo, o desemprego estrutural. Então essa terceira revolução industrial vai ser dinamizada com também a revolução das telecomunicações. Nós vamos ter o fortalecimento desse mundo também com o processo de globalização econômica. Nós vamos ter o desenvolvimento dos transportes, permitindo uma maior circulação e uma maior rapidez nessa circulação, não só de produtos, pessoas e informações. Então essa é a terceira revolução industrial. Aí as indústrias também já começam a buscar outros espaços, especificamente incorporando também nessas suas preferências os países subdesenvolvidos. Se você observar, a partir do início da terceira revolução industrial, após a Segunda Guerra, nos anos 60 e 70, começa exatamente a industrialização dos tigres asiáticos, as tão famosas plataformas de exportações, começa o investimento mais pesado da indústria em vários países subdesenvolvidos. Ok? Então essa é a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica. Então nessa fase da indústria 3.0, temos uma enorme força do sistema capitalista decorrente do quê? Do poder das grandes empresas na economia mundial e a população mundial com um consumo que vai sustentar esse capitalismo. A relação do trabalho muda mais uma vez, já que em algumas funções humanos podem ser substituídos por máquina. Então nós entramos na fase da robotização. Aí vem o tal do desemprego estrutural, que é exatamente quando você passa a ser substituído desse processo produtivo por um robô. Aí você é um desempregado, então aí é o chamado desemprego estrutural, que é decorrente da automação da produção. Aí é quando os países vão ter que se reestruturar para desenvolver novas profissões, novas funções, para absorver uma parcela dessa população desempregada, que também não interessa tanto ao capitalismo.
O capitalismo ele acha interessante ter gente desempregada, porque esse excesso de gente desempregada, um cara chamado Karl Marx, o autor do socialismo, que não deu certo em lugar nenhum, ele diz o seguinte, que a mão de obra desempregada é o exército industrial de reserva, vai servir para baratear o salário. Mas o capitalismo também preside o mercado consumidor. Se tem gente mais desempregada, quem é que vai consumir? Então há um dilema. Nem tanto desempregado, porque gente mais, a mão de obra barateia, mas gente mais para trabalhar. Sem ter emprego, o capitalismo não pode vender. Se ele não vende na escala pretendida, ele vai reduzir os seus lucros, ele vai terminar reproduzindo o próprio sistema. Aí ele vai capitular. Então o desemprego ele tem esse lado positivo, que o capitalismo vai dizer assim, vamos ganhar, porque a mão de obra agora é muita gente, a gente pode baratear o salário. Mas nós temos que vender. Esse pessoal desempregado não vai ter como consumir. Né? Aí vai vir o quê? O surgimento de um novo modo de organização da produção, que é o toyotismo. Esse é o modelo desenvolvido lá no Japão pela própria empresa Toyota. Aqui você tem um modelo bem diferenciado. Vejamos aqui algumas características. Mão de obra qualificada e multifuncional. Porque eu falei, lá no Fordismo, o cara só sabia colocar os pneus do automóvel. Esse aqui, ó, ele tem multifunção, para exatamente ele participar do processo como um todo. Há quem diga que isso é uma estratégia do japonês. Porque, por exemplo, lá no ABC Paulista, como o cara só sabia colocar o para-brisa, outro só sabia colocar as portas do automóvel, numa greve, a metade da mão de obra de uma empresa parando, o automóvel não sai da linha de produção, porque não dá para sair da linha final sem os pneus, ou sem o para-brisa, ou sem outro componente. Nessa do toyotismo, o empregado, o operário, ele sabe fazer a montagem completa do produto. Aí para você oficializar uma greve é mais complicado, mas também o Japão tem um porém. Quando o operário está insatisfeito com o salário, ele começa a produzir mais para dar condição ao patrão de pagar o que ele vai pedir, que é o aumento. Aqui o cara quer parar a fábrica, quando a fábrica para, se o patrão não dava aumento faturando, deixar de faturar vai se tornar mais complicado. Tá? Mas vamos em frente. Produção ajustada à demanda do mercado. Aí você já pode pedir um carro por encomenda. Você pode comprar o top de linha ou a versão simples. O capitalismo permite exatamente, nessa nova visão, nesse novo modelo, esse produto que pode ter exatamente N versões do mesmo automóvel. Só que um tem ainda o aparelho de subir o vidro, aquela coisa manual. O outro, já tem gente até que fala, o vidro sobe por conta própria. Também temos o uso do cartão, que é uma sinalização visual para exatamente fazer o controle de fluxo de produção e transporte. Ou seja, dentro da fábrica, a equipe sinaliza exatamente quando vai passar de uma etapa da montagem de um automóvel para o outro, e também não há estoques de muitos veículos lá no estacionamento, porque a tendência é o quê? É ir de acordo com a demanda do mercado. Acompanhamento de todas as etapas produtivas do processo a fim de ter um controle maior e controle de qualidade. A aplicação do just-in-time, ou seja, você tem que produzir somente o necessário, vai vender no tempo que é para atender o consumidor e na quantidade necessária. Se produzir demais, pode provocar o excedente, o preço cai.
Se faltar, vai prejudicar o cliente ou ter problema de preço, reajuste, etc. E a preocupação de manutenção regular do maquinário, para garantir uma otimização da produção. Porque um blackout numa fábrica de automóveis, o prejuízo pode ser gigantesco. Então tem que ter esse cuidado com essa coisa para funcionar mesmo de forma legal. Aqui você tem o modelo do traumatismo. Já não tem tanta mão de obra, porque já é uma versão da terceira revolução industrial, já tem uma série de processos de montagem do automóvel que são executados por robôs ou máquinas programadas. Aí nós vamos agora chegar à quarta revolução industrial, já na virada do século XX para o XXI. Na primeira década, nós começamos a ter um avanço em novas tecnologias. Só voltando aqui, na terceira revolução industrial, nós também tivemos o uso de uma outra fonte de energia que bem caracteriza alguns países que têm essa energia hoje como uma matriz energética. A exemplo, a França, que é a energia nuclear. E agora, também nessa terceira revolução industrial, surgiram as fontes alternativas. São aquelas que são consideradas energia limpa, como por exemplo a das marés, que a França também investe muito, a eólica, nós estamos também já no princípio de avançar muito na utilização da energia eólica e também a energia solar e outras fontes. Aí a quarta revolução industrial já é no século atual. A partir de 2020, 2010, várias nações do mundo, que aqui estão citadas, como exemplo, os Estados Unidos, países europeus, a China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, passaram exatamente a ter toda a sua linha de produção automatizada e robotizada. Aí o desemprego estrutural vai às estrelas, mas é essa a proposta de você ter cada vez menos uso da mão de obra humana dentro desses processos produtivos. Então é a chamada quarta revolução industrial. Mas ela traz uma série de tecnologias que na revolução passada algumas ainda estavam em fase de teste experimental, como por exemplo a união do mundo físico e o digital, por intermédio da inteligência artificial, que agora está no processo produtivo das indústrias mais avançadas do mundo. Aí nós temos a internet das coisas, ou as infovias, que muito auxilia a produção industrial, a computação em nuvens e a robótica avançada. Então nós já estamos percebendo, desde que o Brasil, por exemplo, não esteja nessa quarta revolução industrial ainda, a gente já percebe que o espaço brasileiro, em diversas atividades, já aparecem essas tecnologias, uma tecnologia de vanguarda. Nós temos que investir muito para chegar ao patamar desses países que estão aí no primeiro rol das nações que já estão vivenciando a quarta revolução industrial. Aqui nós temos a quarta revolução industrial, ela exige uma eficiência energética, ou seja, gastar menos recursos da natureza e energia também limpa. Agora, essa quarta revolução industrial, ela trabalha exatamente com o quê? Com essa busca por essa fonte de energia, os semicondutores e chips, que é exatamente aquilo que é o propulsor da quarta revolução industrial. E o primeiro grande desafio dessa fase agora é ampliar a capacidade mundial de fabricação de semicondutores e chips. É exatamente aquilo que vai funcionar essa
revolução. E o que se prevê é uma indústria inteligente, capaz de gerir a si mesma, através de conectividade entre as máquinas e os processos digitais e bem distante da mão de obra humana. Então essas revoluções nós estamos vivenciando, e alguns países estão na primeira, outros estão na segunda, outros já estão na quarta, o Brasil está saindo da terceira, quem sabe quando impacta na quarta, mas essas revoluções elas são processos que estão conectados, ou seja, não são processos separados. A continuação vai exatamente permitir que a gente tenha novas invenções ou aperfeiçoamento de novas tecnologias para que a gente possa buscar na indústria essa maior produtividade. Então, as 4 revoluções industriais foram, na verdade, processo contínuo de evolução das tecnologias destinadas a um aprimoramento da produção. Para a época da primeira revolução industrial, a máquina a vapor é o que você tinha de mais sofisticado, assim como hoje a computação de nuvens também é a fronteira do avanço da tecnologia da 4ª revolução industrial. Então a gente na próxima aula vai dar um foco agora na indústria do mundo, depois a gente vai para a indústria brasileira, depois viremos para as questões dos concursos. Esse é um dos conteúdos muito longos que nós temos. Eu devo estar aí com vocês pelo menos com 4 aulas sobre esse assunto de indústria do mundo e do Brasil. Então até a próxima aula.